Então, pessoal, voltamos com a nossa aula de antropologia, o nosso encontro semanal. Vamos continuar falando da antropologia, seguindo o texto que nós começamos na aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos a origem da antropologia. Nós vimos que a origem da antropologia, como origem, ela é uma ciência antiga, desde os gregos, desde o século V a.C., já se descrevia as pessoas. E aí, da mesma forma que Heródoto, que é o pai da história, ele também pode ser considerado o pai da antropologia, porque ele passou a descrever os povos que ele, neste caso, investigava. Não só os gregos, mas também os chineses, os romanos, eles foram deixando interpretações diferenciadas sobre os povos. Os viajantes, geralmente, eles têm essa veia, vamos dizer assim, de observadores. Então, nas cartas dos viajantes, nós vamos ter várias descrições sobre os povos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter a carta já conhecida, e vocês já ouviram falar de Pero Vaz de Caminha, então você tem ali uma descrição muito importante. Como também Cristóvão Colombo, os frades Sayangún, Duran, que visitaram a América do Norte, quando a Espanha ela estava conquistando aquela região. Esses frades, esses padres, eles deixaram descrições interessantes sobre os povos. Como ciência, né, na aula passada nós vimos que a antropologia só vai ganhar uma característica, vamos dizer assim, oficial, por volta do século XVIII, com Linneu, quando começou a dar características mais científicas ou mais relacionadas ao conhecimento da época. No século XIX, quando os fósseis humanos eles eram descobertos a partir de 1840, alguns pensadores ou alguns cientistas eles passaram a descrever esses povos antigos. Até Darwin, né, que de repente traz a origem das espécies, como nós vimos na aula passada. Como a antropologia, não é? Ela, como ciência social, ela abrange tanto o homem quanto os grupos organizados. Lembrando que a antropologia ela tem três elementos importantes de característica ou de pesquisa. Ela é uma ciência de grupos organizados, daí ela ser uma ciência social. Ela é uma ciência das pessoas, das suas histórias, das suas crenças, dos seus usos e de costumes, daí ela ser uma ciência humana. E ela também, como eu falei para vocês, é uma ciência natural, ou seja, ela também estuda as características físicas do próprio ser. Eu até falei para vocês que, atualmente, não tem muita força dentro da antropologia a chamada antropologia física ou a antropologia natural. O que vai ser antropologia? A ciência, né, que estuda o ser, suas produções e seu comportamento. Tanto, né, estuda o ser, o seu comportamento, tanto o elemento interno como o externo, mas também o fazer humano, né, as produções que o ser foi e continua fazendo ao longo da história, e os seus atos. Um dos elementos fortes da antropologia são as manifestações culturais, né? Nós teremos aqui na disciplina um texto específico sobre a cultura, trabalhando os conceitos de cultura e depois a relação de cultura com a própria ciência do direito. Por muito tempo, a antropologia ela vai se interessar por povos simples. Eu até falava para vocês na aula passada que tem povos simples, sociedades simples, que não estão habituadas à agonia,
da urbanização. Uma coisa é você morar numa vila com 5, 6, 7, 8 mil pessoas, outra coisa é viver no lugar com 1 milhão de pessoas. Então, há diferenças, especialmente as sociedades rurais ou as sociedades do campo, do interior, elas são ali consideradas como sociedades simples. Também tem as sociedades complexas. A antropologia, ela, por muito tempo e ainda hoje, interessa-se por esses grupos, né? Por esses grupos simples. Para quê? Né? Eu dizia para vocês, na aula passada, formular generalizações, ou, de certa forma, elaborar uma definição ou definições, conceito no singular ou conceitos no plural, sobre aqueles grupos que são pesquisados. Claro que não é uma pesquisa simples, eu dizia para vocês que para pesquisar e promover, digamos assim, divulgar uma verdade, um conceito, é necessário muitos anos de pesquisa, já que o grupo observado vai ser definido. Quando alguém perguntar quem é aquele grupo, a descrição ela vai vir depois de anos, não é, de estudos e de pesquisa. Antropologia, como eu falei, ela é antropologia física, e aí, sendo uma antropologia física, ela precisa se relacionar com disciplinas desta área do mundo físico, e aí se relaciona com as ciências biológicas e naturais, ligando-se à anatomia, à fisiologia, à serologia e à própria medicina. Vimos também que a antropologia física tem subdivisões. Tem a subdivisão da paleontologia humana, a somatologia, a antropometria, né? Disse para vocês que no final do século XIX as pessoas elas eram medidas, e essas medidas, seja da face, né, do nariz, do queixo, das orelhas, essas medidas elas definiam o comportamento ou o caráter, né, das pessoas. Definiu segundo lá as pesquisas do século XIX. Claro que, né, a ciência depois desfez esse tipo, né, de elaboração psicossocial. Tem também, na antropologia física, os estudos comparativos de crescimento, né, já que as pessoas, dependendo do lugar, dependendo da alimentação, da temperatura, do clima, elas podem ter diferenças de estaturas. Eu até mostrei para vocês aqui as estaturas de algumas crianças nos países menos desenvolvidos e nos países mais desenvolvidos. A estatura, né, a altura, né, a estatura das crianças em países com mais desenvolvimento, ela era um pouquinho maior do que as crianças em países subdesenvolvidos. Tem também o ramo da antropologia cultural, né? E aí é o comportamento cultural humano adquirido por aprendizado ou não e todas as suas manifestações. A antropologia cultural, por sua vez, se divide em arqueologia, como nós vimos aqui, a etnografia, e aí é um ramo, e vamos falar da etnografia ainda hoje como técnica, né, ou como método de estudo, e também a etnologia, que fica muito ali junto da etnografia, né? Eu mostrei para vocês, quando eu falei da etnologia, eu mostrei para vocês alguns instrumentos que eu tenho aqui na minha biblioteca, que servem, né, de estudos para caracterizar as comunidades e os povos que usaram esses instrumentos, já que alguns instrumentos que eu tenho aqui, ou algumas peças, elas são peças antigas, e, por ser antigas, se liga a um determinado grupo, se liga a um determinado comportamento, se liga a uma determinada identidade ou mentalidade. E é isso que a antropologia cultural, com os seus ramos, sejam da etnografia, da etnologia, vão, neste caso, buscar. Falei também da linguística, né? Já que a linguística ela é muito importante quando pensamos os povos. Essa semana, não sei se foi no início dessa semana ou no final da semana passada, eu vi uma matéria sobre a possibilidade, aqui no Brasil, em função da pandemia,
alguns grupos nativos eles se extinguirem e, com isso, levarem a sua língua. E levando a língua consigo, não teremos a pesquisa ou a descrição sobre aqueles povos, porque a língua ela foi extinta em função da extinção dos povos. E também do folclore. O Brasil ele é rico em manifestações folclóricas, ele é muito especial. Aliás, acho que todos os países têm os seus folclores, as suas lendas, as suas histórias, as chamadas lendas do campo, as lendas urbanas, porque também na cidade nós vamos ter as lendas. E o folclore não é só feito de cultura imaterial, não é só feito dessas crendices ou crenças. É feito também o folclore de elementos materiais. Aqui, por exemplo, uma coisa que se junta com a crendice e o elemento material são as carrancas, que chegaram aqui lá por volta do século XIX, final do século XIX, nos barcos que passavam por aqui, e de repente a carranca ela foi retirada da frente do barco e foi sendo colocada nas casas, e vira ali um objeto de artesanato. Ainda hoje a carranca ela é um símbolo do Vale do São Francisco. Nós temos muitas lojas, aliás, não temos muitas lojas, mas nas lojas que existem de artesanato, quando eu digo loja de artesanato, o objeto carranca para vender. Eu sei que tem uma loja muito grande em Juazeiro, e aqui, artesanato, geralmente, quando você pensa, pelo menos, o que eu conheço, vejo lá na estação rodoviária. A antropologia também ela é social, porque ela é física, ela é cultural e ela também é social. Porque interessa a antropologia os estratos sociais, a organização social da sociedade, e essas organizações sociais, elas, de certa forma, elas se estruturam por uma cultura social, ou por uma cultura, nesse caso, institucional. Nesta antropologia social, nós vamos ter o estudo das instituições. Eu disse para vocês que é muito rico, por exemplo, estudar as instituições que têm uma relação direta com a ciência do direito, casas correcionais, presídios, delegacias, fóruns, cartórios, esses espaços em que, basicamente, temos ali uma presença muito forte da cultura jurídica, portanto, um campo para ser pesquisado. E, como eu falei para vocês que a antropologia é uma ciência larga, longa, grande, a cultura e personalidade, ou seja, as pessoas também elas têm elementos particulares que precisam ser, neste caso, investigados, e esses elementos particulares, muitas vezes, eles podem promover a mudança cultural. Como ciências, afins, aí nós vamos ter várias, ciências afins, sociologia, história, psicologia, geografia, economia, ciência política. No ramo da ciência biológica, já falei para vocês da biologia, anatomia, fisiologia, embriologia, medicina, a geologia, zoologia, botânica, química, são ciências muito afins, digamos assim, da antropologia. E, como ciência humana, não tem como não ter relação com a sociologia, psicologia, com a economia, com a geografia humana, com o direito e com a história. É por isso que nós estamos aqui nos encontrando, por essa relação da antropologia com o direito. É por isso que nós nos encontramos aqui. Claro que agora eu vou fazer a apresentação do slide de hoje, para que a gente continue a discutir ou continue a abordar esse texto, que é o texto do conceito de antropologia. Ver se já está aí o slide. Se já está apresentando. Pronto, é esse o slide que nós vamos apresentar a partir de agora.
Então, como eu falei no início da aula, a antropologia é uma ciência, é um ramo do saber, não posso dizer que é uma ciência, mas é um ramo do saber antigo, não é? As pessoas sempre tiveram curiosidade a respeito de si mesma, independente de seu nível e desenvolvimento cultural, né? Observou, especulou, registrou a ocorrência de costumes diferentes, de similitudes e desigualdades entre, não é, os povos. E aí os gregos, eles reuniram informações sobre povos diferenciados, não é? Fizeram essas observações registrando, claro, e aí vai nascer uma chamada antropologia incipiente, ou um ensaio do que vai ser a ciência antropológica no futuro. Né? Portanto, quase no mesmo momento que a filosofia estava aparecendo, estava existindo enquanto ramo do saber, a antropologia também, né? Figurava ali como um saber do nomos. Acho que vocês lembram, quando eu trabalhei com vocês, a diferença de nomos e physis, né? A physis, o mundo natural, e o nomos, o mundo humano, ou a ordem humana. Então, uma das características do nomos, ou da explicação do nomos, era a característica das pessoas, né? Eles passaram a perceber que as pessoas eram diferenciadas. E aí nós vamos ter esta figura que aparece aí na imagem, o Heródoto, que vai descrever minuciosamente as culturas ao largo ou no entorno. E aí ele será considerado o chamado, né, pai da antropologia. Como falei para vocês, não só gregos, eles deixaram descrições, mas também chineses, né, romanos e outros tantos povos. Né? Até o século XVIII, a antropologia, ela, enquanto ciência, pouco se desenvolve. Nós vamos ter contribuições de cronistas, de viajantes, de soldados, de missionários e comerciantes. Eu citei no início da aula algumas dessas pessoas que deixaram registros sobre essa população. Né? Quando eu penso nesses registros, eu estou tentando me lembrar aqui o nome de um livro, e que lá no curso de História, quando eu dava aula de História da América, eu trabalhava com os meus alunos. É um livro de Tevstan Todorov, A Conquista do Outro, me lembrei, né? Esse livro, A Conquista do Outro, Tevstan Todorov. E neste livro, nós vamos ter ali o trabalho do autor do livro em fazer análise das descrições de vários viajantes, de vários conquistadores, dentre os quais não é, um trabalho com análise de discurso da fala ou da escrita do famoso Cristóvão Colombo, né, que chega aqui na América em 1492. E traz consigo não é, esses cronistas, esses viajantes, traz missionários, comerciantes, os quais, não é, pelo menos uma parte, não todos, vão se interessar pela fauna, pela flora e pelos povos é, recém-descobertos ou recém-conhecidos, como está dito aí no slide. A partir de meados do século XVIII, a antropologia vai adquirir a categoria de ciência. Eu falei para vocês de Linneu. Ele vai classificar os animais e vai relacionar o ser aos primatas, ou seja, vai dizer, olha, o ser, né, ele tem a ver, ele tem relação com os primatas. Foi um dos primeiros a descrever as chamadas, né, na época, raças humanas. No século XIX, e aí nós temos essas duas figuras aí que eu estou mostrando para vocês. No século XIX, à medida que os fósseis humanos e os restos arqueológicos foram descobertos, a antropologia vai progredindo. Na década de 1840, o investigador francês Bécher de Perthet, pela primeira vez, refere-se ao homem pré-histórico,
baseado em seus achados, um tecido de pedra, de idade bastante recuada. A partir daí, gente, acho que não sei se vocês viram na história, eu creio que viram, né? O pessoal aí que estudou, começam a fazer aquelas divisões desses povos mais antigos, ou dos períodos mais antigos, que é o chamado período da Pedra Lascada, o chamado período, não é, do Neolítico, da Pedra Polida, esses períodos que nós estudamos no que a gente chama de pré-história, como está dito aí, as pessoas do período pré-histórico. John Lubbock recompilou dados existentes sobre a cultura da Idade da Pedra e estabeleceu as diferentes culturas do Paleolítico ao Neolítico, né? Então, a sociedade antiga, mais antiga, ou pré-histórica, ela vai começando a ser dividida. E claro que essa divisão marca uma característica fundamental, né, para que dividam povos que estão num tempo mais recuado, ou que estão nas cavernas, nas idades da pedra, e povos que começaram a desenvolver um certo tipo de escrita. E aí, esses povos que vão ter escrita, eles vão ser considerados de povos históricos. Daí a divisão de povos históricos e povos pré-históricos. Esse moço, acho que vocês já ouviram falar dele, não é? É o Charles Darwin, trouxe à luz a teoria evolucionista, publicou obras tais como Origem das Espécies e a Descendência do Homem, e aí foi, digamos assim, contribuindo com dados para aquela antropologia. Inclusive, nós vamos ter um vídeo na aula hoje que trata desta antropologia, eu não vou colocar o vídeo agora, eu vou deixar para o final da aula, que é a antropologia física, que é bem dentro dessa explicação aqui, das descobertas e dos processos de modificação e de transformação nas teorias sobre essas primeiras espécies, não é, humanas. A partir daí, né, surgem os primeiros teóricos dessa nova ciência, que é a antropologia, século XIX, Taylor, Morgan, Bachofen, Maine e Bastian. O progresso da antropologia no século XX, ele será o resultado das descobertas anteriores relativas ao ser. Seus especialistas passam a desenvolver constantes pesquisas de campo, de caráter científico, incentivadas a partir dos trabalhos de Franz Boas, que é considerado o pai da antropologia moderna. Esse moço que está aí, a foto desse moço que está aí, ele é, digamos assim, um ícone da antropologia, porque eu diria para vocês que é um marco. Se a gente tinha mais ou menos antropólogos que cuidavam especificamente desses povos mais arcaicos, desses povos mais antigos, o Franz Boas vai trazer elementos novos para dizer que a antropologia não deve se preocupar apenas com esses povos antigos, com esses povos pré-históricos, que outros povos também, depois desta fase pré-histórica, eles são importantes para essa ciência da antropologia. Então, Franz Boas, guarde bem esse nome, né, ele é considerado, né, o grande mestre da antropologia no início do século XX. O vídeo, certo? Eu não vou mostrar agora para vocês esse vídeo, né, vou deixar para o final da aula para que complete aqui essa nossa discussão sobre esse processo de transformação e de pesquisa no ramo físico, certo? Aí é o ramo muito mais físico, tem também elementos da própria cultura antiga, mas para que a gente perceba que até hoje as pesquisas elas avançam quando discutimos a origem da espécie ou quais esses povos, não é, são quais histórias desses povos que são considerados nesse caso
não é, humanos. Passemos para uma segunda parte e vamos falar, não é, dos métodos da antropologia. Por que falar, não é, dos métodos da antropologia? Porque vocês já viram metodologia científica, e eu espero que vocês tenham feito uma boa discussão sobre o que é o método, porque não tem como fazer ciência, e qualquer tipo de ciência, sem nós termos claro o caminho para poder fazer ciência. Então, o método, ele é o elemento importante, eu diria para vocês, principal do fazer científico. Não tem como fazer a ciência do direito, a ciência da história, da antropologia, da sociologia, da medicina ou de qualquer outra ciência sem que esteja ali bastante claro o caminho, o método. E o método é o que valida a verdade da ciência. Só existe validade se tiver, neste caso, não é, o método. Então, a antropologia, ela é uma ciência social e humana, perfeitamente caracterizada, tendo seus campos de ação bem definidos e seus próprios métodos e técnicas de trabalho. Alguns desses métodos, eles vão servir à ciência do direito. Alguns desses métodos, quando a gente investiga, nos serve também, já que a ciência do direito é uma ciência humana, não é? Estes métodos, né, permitem ao antropólogo observar e classificar os fenômenos, analisar e interpretar os dados obtidos pela pesquisa, capacitando-o a estabelecer correlações, o que eu falei para vocês na aula passada e falei nesta aula também, as generalizações, que é o elemento importante na caracterização dos povos. Considerando os dois campos de investigação da antropologia, e nós vimos aí o biológico, o biopsíquico, né? Não só o lógico, mas o psíquico também, e o campo cultural, temos que fazer uma distinção entre método e técnica, pertinentes a cada um deles. E aí, só para vocês recordarem a disciplina de metodologia científica. Foi no semestre passado que vocês tiveram essa disciplina? Foi no semestre passado? Pronto, então vocês estão ainda lembrando, né, dessa disciplina gostosa de metodologia científica. Eu já dei essa disciplina, viu? Mas depois eu fugi dela, porque, Ave Maria, os alunos me enganavam muito com essa disciplina. Ah, foi 19,2, então não foi no semestre passado, não. Ah, vocês são quarto período, né? Porque eu tenho uma disciplina do terceiro período. Então, a disciplina do terceiro período é a disciplina da noite. Porque tem um grupo no terceiro período e outro grupo no quarto que estão com a mesma, que está, né, o grupo com a mesma disciplina. Então, um método. Veja, segundo Caldeirón, o método é um conjunto de regras úteis para a investigação. É um procedimento cuidadosamente elaborado, visando provocar respostas na natureza e na sociedade e paulatinamente descobrir a sua lógica e suas leis. Então, são regras que vão servir para a investigação. Quando a gente fala de metodologia, e, por exemplo, eu creio que vocês pagaram a disciplina, foi metodologia da pesquisa ou metodologia científica que vocês pagaram? Eu não lembro aí no currículo se é metodologia da pesquisa ou metodologia científica, que não tem muita diferença entre uma disciplina e outra. Então, a metodologia, ela serve para nós conhecermos esses caminhos, ou seja, a metodologia é para estudarmos os métodos. A metodologia é para estudarmos as técnicas de investigação. Então, o método é o caminho. A técnica é a habilidade em usar um conjunto de instrumento para levantar os dados. Então, se eu tenho um gravador e vou gravar uma conversa, isso faz parte da técnica. Agora, usar aquela conversa
como elemento de pesquisa, aí faz parte do método. Como é que eu vou usar aquilo? Vai ser com análise de discurso? Vai ser com análise de conteúdo? Aí eu trabalho, eu mostro qual o caminho, né, que é o método, e aí vejo qual o elemento que vai me ajudar a compreender o discurso, aquilo que eu gravei, e não é a gravação em si, o gravador, as perguntas, isso aí já vão fazer parte, neste caso, das chamadas técnicas de pesquisa. Alguns métodos, não é, que servem ao direito. Não é, método histórico. Consiste em investigar eventos do passado, a fim de compreender os modos de vida dos modos de vida do presente, que só podem ser explicados a partir da reconstrução da cultura e da observação das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nessa análise histórica, a cultura da pessoa ela é desvendada. Claro que, como o texto ele trabalha muito com o viés do estudo dos povos nativos, especialmente dos indígenas, o exemplo aí é a origem e mudança da sociedade chavante. Mas eu posso, né, ter esse método num trabalho de conclusão de curso no direito? Posso, na ciência do direito. Eu quero investigar algo, eu quero investigar, não é, como é que se desenvolveu, como foi que a sociedade ela recebeu, por exemplo, o Código Penal antigo. Posso pegar uma década, posso pegar, por exemplo, a década de 1920 no Brasil e o Código Penal. E aí eu preciso do método histórico. E veja como a ciência do direito ela é rica no sentido de trazer para a gente como eram os modus operandi do direito no passado. Como eram os processos, né? De que forma era feita a arguição e a argumentação? Que documentos, por exemplo, a parte ela tinha que apresentar? Qual a importância de um testemunho num processo, por exemplo, na década de 1920? Então, o método histórico, né, se ele é um método da antropologia, ele é um método de qualquer ciência, eu diria para vocês, não ciência humana, de qualquer ciência, porque, em tese, né, todas as ciências têm a sua história, têm o seu passado. Então, o método histórico, se de repente alguém de vocês, né, está pensando no futuro em fazer um trabalho de conclusão de curso que inclui a pesquisa do passado, anotem já, né, esse método como um dos métodos de investigação. Tem o método estatístico. Nem todo mundo trabalha com método estatístico. Método muito empregado tanto no campo biológico, verificando as variabilidades das populações, quanto no campo cultural, levantando as diversificações dos aspectos culturais. Os dados, depois de coletados, são reduzidos a termos quantitativos, demonstrados em tabelas, gráficos ou quadros. Dessa maneira, pode-se verificar a natureza e a ocorrência e o significado dos fenômenos e das relações entre eles, tanto de natureza biológica quanto de natureza cultural. Aqui tem um exemplo também ligado à antropologia, seja ela aqui de povos nativos, seja ela de povos, por exemplo, não nativos. Mas vamos aplicar ao direito. Né? Por exemplo, nós podemos trabalhar uma pesquisa, por exemplo, com método estatístico para sabermos a quantidade. Quantas pessoas, né, num período de 12 meses, e aí podemos colocar, por exemplo, no ano de 2019 ou 2018, que foram para o semiaberto, voltaram para o regime fechado. Claro que, como eu estou trabalhando com a palavra quantas, e eu quero saber a quantidade, e claro que a partir da quantidade, aí eu vou investigar os motivos que fizeram com que as pessoas, elas, não voltassem para o regime fechado.
mas eu preciso saber a quantidade, porque a quantidade, ela vai ser, para mim, importante, é um dado importante para fazer análise posterior. Que método eu vou utilizar? O método estatístico. Eu queria deixar claro para vocês também que numa pesquisa não se utiliza apenas um método. Você pode ter 2, 3 métodos. Se você tem quantidade, não tem para onde correr. Você tem que trabalhar com método estatístico. Como é que se apresenta o método estatístico? Você pode apresentar, não é, com tabelas, com os números, claro, os números eles precisam aparecer, e esses números podem vir em tabelas, e você pode transformar esses números em percentuais, em escalas variáveis, isso não é, vai depender de como você quer apresentar esses dados em tabela. Né? Eu estou me preparando para participar do Grito dos Excluídos, e esse ano será de forma virtual. Domingo eu vou participar de uma mesa, que é a mesa que antecede o Dia dos Excluídos, o Grito dos Excluídos é no dia 7 de setembro, como esse ano não vai ter desfile em função da pandemia, o Grito dos Excluídos vai ser feito, né, de forma remota. E eu vou apresentar os dados sobre educação, né, sobre especialmente a privatização da educação no ensino superior. Eu tenho dados que existem regiões no Brasil que a privatização já está chegando a 93% de todo o ensino superior, ficando apenas 7% para o ensino público. Significa dizer, não é, que se você quer estudar no ensino público, você tem que pagar pelo ensino público, já que, né, você tem poucas vagas públicas no ensino superior. Aí você tem que pagar. Eu vou trabalhar com tabelas, né? Eu já tenho esses dados, eu vou reatualizar os dados e vou apresentar esses dados nesta mesa, né, sobre a privatização da educação. A Bahia mesmo é um estado, por exemplo, que o ensino superior privado é avassalador. Né? A Bahia você chega a ter a mais de 93%. Em Pernambuco, é menos porque as autarquias não são consideradas privadas na hora da computação dos dados. Como elas não são consideradas privadas, aqui 70 e poucos por cento o ensino ele é privado. Eu estou dizendo isso, né, não estou fugindo do assunto, mas estou dizendo isso para mostrar a vocês a importância do método estatístico, de você fazer uma análise a partir dos números. É uma pesquisa, né, quantitativa, porque ela traz dados quanti, mas você precisa analisar esses dados. O direito é um lugar do método estatístico, dependendo, né, qual o meu objeto de pesquisa, ou qual, digamos assim, o meu assunto a ser investigado. E aí eu falei para vocês da etnografia, apareceu no outro texto não, é nesse texto, apareceu na aula passada como um campo da antropologia cultural, né? Aqui, o método etnográfico refere-se à análise descritiva das sociedades humanas, principalmente das primitivas, ou das sociedades que não têm escrita, e de pequena escala. Mesmo o estudo descritivo requer alguma generalização e comparação, implícita ou explícita. Refere-se a aspectos culturais, já que é um ramo da antropologia cultural. Consiste no levantamento de todos os dados possíveis sobre sociedades ágrafas ou rurais e na sua descrição com a finalidade de conhecer melhor o estilo de vida ou a cultura específica de determinados grupos. Claro que aqui estão, o exemplo, mais uma vez, se refere a povos nativos ou povos indígenas, mas, de repente, alguns de vocês querem estudar uma determinada comunidade para saber como é que a comunidade ela compreende o direito. Como é que ela compreende a ciência do direito? Né? O que é que ela acha dessa ciência? Se é importante, se não é, o que é que a ciência faz, o que é que ela deixa de fazer. Então, isso pode ser, né, perfeitamente enquadrado dentro desse método, não é, etnográfico. Ou, por exemplo, né, o que é que povos de comunidades pequenas
O que é que eles acham da força militar? O que é que eles acham da força militar? Inclusive, a palavra é força mesmo. Né? Outro dia, tem alguns anos, eu acompanho, eu orientei um trabalho nessa linha da antropologia, um trabalho de um aluno meu sobre um reisado, né? E já tem tempo que eu orientei esse trabalho e terminei fazendo uma amizade com a família desse meu aluno aqui do interior de Afrânio. E todos os anos eu vou para o reisado, né? Terminei tendo uma relação muito próxima com a comunidade que faz esse reisado lá ali perto das. Não sei se tem alguém aí no grupo de Afrânio, né? E conhece o interior de Afrânio, ali perto de Barra das Melancias, ali perto das Barras das Melancias. Lagoa Comprida é a comunidade do reisado. E, certa vez, né, num desses reisados, houve uma briga, né? Então, o rapaz surtou lá e ele estava, não é, não sei se por efeito de psicotrópico, de droga, estava muito doidão, e o senhor organizador do reisado, ele já não é mais vivo, né? Ele já é falecido, ele disse, não é, nós temos que chamar a força. E eu não tinha costume com a palavra força, né? Porque se fosse eu dizia, nós temos que chamar a polícia, não é? E para a visão deles era a força, nós temos que chamar a força não veio, né? Nós convidamos a força e a força não veio, né? Aí me caiu aqui a ficha, né? Que a força era a polícia. E veja, nesse sentido, por essa descrição dele, o que representa a polícia, neste caso, a força. A força que a comunidade, por exemplo, não tem, apesar que teve, porque a polícia ela não chegou lá, uma comunidade no interior, distante da sede, não é? E foi o jeito de pegar o cara e amarrar, né? Porque não tinha como fazer com que o cara ele ficasse calmo ou quieto. Foi o jeito uns cabas fortes segurar o cara e amarrar até que ele ficar tranquilo. Acho que ele só ficou tranquilo quando amanheceu o dia. Mas para vocês perceberem que, para a gente entender e compreender, você precisa do método etnográfico, que aí você vai perceber como é que aquela comunidade se relaciona, o que é que ela entende, o que é que ela compreende. Não é? Por exemplo, para ela era importante que a polícia estivesse lá numa festa, porque numa festa como esta poderia acontecer um problema como aconteceu. E aí a necessidade da força. Então, a palavra força significava, tem um significado muito forte, eu tinha um significado, não sei porque eu não fiz uma pesquisa não é sobre isso, mas falando, eu me lembrei deste fato que me aconteceu lá na Lagoa Comprida, no interior de Afrânio. O método comparativo ou etnológico, que é importante, e acho que falei para vocês desse método na aula passada, né? Método amplamente utilizado tanto pelos antropólogos físicos, quanto pelos antropólogos culturais, como também por nós, né? O método comparativo permite verificar diferenças e semelhanças apresentadas pelo material coletado. E aqui na aula passada eu mostrei para vocês dois ferros, né? Um ferro um pouco mais antigo e um ferro um pouco mais novo. Aliás, todos os dois são antigos, né? Porque raramente você usa ferro de brasa, já que basicamente a energia chegou em vários lugares. Mas ali, aqueles dois instrumentos que eu mostrei para vocês, eles servem para nós percebermos que semelhanças e que diferenças. Eu vi muitas semelhanças, eu vejo, né? Estou olhando para eles agora, eu vejo muitas semelhanças entre esses dois ferros, né? Então, no caso, se fosse antropologia física, ia comparar os aspectos físicos, especialmente de populações extintas, através dos fósseis ou grupos humanos existentes, analisando cor de pele, cabelo, olhos, o crânio, né, o tamanho da cabeça, a cor do cabelo, a textura, os lábios. Então, e claro que para fazer isso é preciso você comparar. De novo, eu volto para
esse trabalho que eu orientei do meu aluno de História em relação ao reisado, né? O reisado, ele é diferente de outros reisados dos quais eu participei. Aliás, no Brasil, você vai ter vários tipos de reisados. E nesse reisado, especificamente lá da Lagoa Comprida, você tem muitos elementos da cultura africana. Eles estão ali. E por que muitos elementos da cultura africana? Porque a comunidade é uma comunidade negra, então, majoritariamente, essa comunidade negra, ela não desde 1940, 38, 40, né, ela começou a fazer essa brincadeira, a fazer esse reisado lá naquela comunidade. E muitos negros ainda brincam, né, ou fazem parte dessa festa que acontece ou no final de janeiro ou início de fevereiro. E, claro que ela apresenta características peculiares, diferentes de outras características de reisado, até o tempo também de brincar, né? Até o tempo de fazer a brincadeira ou de fazer a manifestação. Né? Nós sabemos que o Dia de Reis, ele cai em 6 de janeiro, né? E para a comunidade, necessariamente, a festa não precisa acontecer em 6 de janeiro. Mas eles também têm, se eles têm elementos africanos, para vocês terem uma ideia, eles têm elementos também da religião cristã, muito forte. Né? Então, só pode ter a festa quando quando é preciso, estou procurando aqui a palavra, que você faz a lapinha, né? Você constrói a lapinha para a festa do Natal, né? Para o Natal, e vocês sabem o que é a lapinha, e tem o dia de como é que diz? É desfazer a lapinha, não. Não estou aqui encontrando a palavra, desmontar, não encontrei a palavra, mas é o dia que você tem que, né, desfazer lá o espaço da lapinha. Né? Então, é naquele dia, no dia de desmontar lá a lapinha, que deve, em tese, acontecer a festa de Reis. Eles fazem a lapinha, né? Mas aí se a lapinha, se a festa de Reis demorar, né, a acontecer, a lapinha ela continua, né, montada, ela continua lá montada. Então, de repente, a lapinha que deveria ser desmontada no dia 6 de janeiro, para a festa de Reis, né, ela continua até final de janeiro ou início de fevereiro. Então, o método comparativo, ele serve para você comparar, né, comunidades. Fazer essas comparações. Não para dizer que uma festa, por exemplo, é melhor que outra. Eu disse para vocês que o cuidado que nós temos que ter com a antropologia é que, por ser uma ciência das pessoas, nós não podemos utilizar a ciência para, no processo de comparação, dizer, olha, grupo A é melhor do que grupo B. Eu alertava isso para você. Eles chamam de lapinha, viu, Patrícia? Como nesse instante eu disse que eles chamam a polícia militar, eles chamam de força. São essas coisas, né, que com a antropologia a gente vai conhecendo. Né? Nós, na cidade, chamamos de presépio, né? Eles chamam de lapinha. Né? Como a gente chama polícia militar, eles chamam de força. Né? Não chamam força militar, eles chamam de força. Então, você tem, digamos assim, essas características que esses métodos vão ajudando a gente a compreender. Né? Por que, que uma comunidade ela é diferente de outra? Claro, só para reforçar, essa diferença não pode marcar, como já marcou no passado, a superioridade ou inferioridade de algum grupo. Né? Nós somos diferentes, mas a nossa diferença não vai marcar essa superioridade ou inferioridade. Né? Infelizmente, como eu disse para vocês na aula passada, isso aconteceu e muito. Estudo monográfico, né? Método monográfico ou estudo de caso. Também serve muito ao direito. Né? Aqui nós estamos falando de etnografia, dentro da antropologia, né? Que o etnógrafo ele estuda com profundidade determinados casos ou grupos humanos sobre todos os seus aspectos. Esse método permite a análise de instituições,
de processos culturais e de todos os setores da cultura. Os grupos isolados estão a exigir pesquisas antes que desapareçam como cultura pelos contatos ou pela dizimação. E aqui, claro que o texto foca muito, como eu falei para vocês, o estudo dos povos nativos. Mas qualquer ciência pode ter esse método, que é o método de estudo de caso. É quando você, não é, coloca o seu olhar para um caso específico e vai estudar aquele caso específico. E aí, gente, o direito, né, no direito, na ciência do direito, como diz o ditado popular, tem pano para manga, viu? Pano para manga a dedéu, para poder fazer, por exemplo, estudos de casos. Sejam casos dentro de presídios, sejam casos que aconteceram em comunidade, sejam casos que aconteceram em instituições, próprios casos que acontecem na própria faculdade. Então, você pega aquele caso e estuda aquele caso profundamente. Não precisa fazer comparação, porque você não está trabalhando com método comparativo, é apenas para você destrinchar, conhecer aquele caso, digamos assim, no miúdo, no miudinho, já que vários interfaces, várias particularidades, elas deverão constar desse estudo, não é, de caso. Método genealógico também serve ao direito, porque muitas vezes, quando você... eu acho que é na área... Me ajudem, vocês já estão no quarto período, devem me ajudar. Não é? Quando vai se tratar de herança, não é? Qual é o direito que trata? É o direito civil, é? Quando trata de herança? Bruna está dizendo que isso, Laura está me dizendo, Marceuri, pronto, direito civil, pronto. O método genealógico, ele também serve ao direito, porque a genealogia permite, como diz aí, o estudo de parentesco e todas as suas implicações sociais, estrutura familiar, relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, demais parentes, informações sobre o cotidiano, a vida cerimonial, nascimento, casamento, morte. Através do levantamento genealógico, as pessoas que pesquisam terão não apenas a confirmação dos dados observados, mas também novas informações que poderão vir, não é, à luz. Claro que pode ser, o texto está dizendo que é necessário, mas eu digo pode ser necessária a presença de um informante que revele os nomes das pessoas, a filiação clânica, sua posição dentro da estrutura social, o relacionamento entre as pessoas, indivíduos ausentes ou já falecidos. Veja que o método genealógico, ele é a cara desse tipo de investigação, que é a investigação sobre herança, quando trata-se, não é, especialmente de um litígio, né? E aí, claro, quando se trata de um litígio, deve-se recorrer à ciência do direito, deve-se recorrer, não é, aos profissionais que operam o direito e não necessariamente a presença do informante, mas dados, não é, do passado, tipo aquele livro que é muito comum na Igreja Católica, antigamente era chamado de livro de tombo, não é? Mas são os livros que faz aquele registro tanto dos batizados, no batizado que tem que fazer aquele registro, como o registro, por exemplo, dos casamentos que são feitos, o casamento religioso, não é? Ou não é, os cartórios, que também têm muita informação sobre a estrutura de parentesco. Então, perceba que o método é um método importante, não só para a pesquisa, mas também, como vocês estão vendo aí, para a própria operação do direito, quando, né, diz respeito a um litígio em relação a problema com herança. Tem outro método também que serve a várias ciências humanas, é o chamado método funcionalista. Refere-se ao estudo das culturas sobre o ponto de vista da função, ou seja, ressalta a funcionalidade de cada unidade da cultura,
no contexto da cultura global. Já que a sociedade é formada por partes. A gente já viu isso lá na filosofia, quando eu trabalhei com vocês. A sociedade é formada por partes. E aí a gente pode estudar qual a importância de cada parte. Né? O próprio direito, ele é funcionalista. O próprio direito, ele é funcionalista. Claro que ele não é inspirado no método funcionalista. O direito é inspirado na compartimentação do saber, do século XIX, especialmente, quando a ciência, no século XIX, ela foi se compartimentando cada vez mais. E claro que o método funcionalista vai estudar as relações que existem entre esses compartimentos da sociedade. Como é que um compartimento se relaciona, não é, se relaciona com o outro, não é? Agora, por exemplo, no direito, tem uma discussão, que eu digo que é uma discussão atual, não é? Que é essa relação dos promotores ou da promotoria com os juízes, né? E até entre os juízes, né? Está tendo uma briga aí no âmbito do Ministério Público, envolvendo, neste caso, a Lava Jato. Vocês viram hoje que os promotores, né, da Lava Jato de São Paulo se demitiram todos. Então, esses extratos, eles revelam posições, posturas e culturas jurídicas. E isso pode ser investigado a partir desse método, quando o método funcionalista ajuda a entender qual é o extrato ou qual é a parte e que relações entre essas partes existem. Claro, se existem relações. Claro que existem, né? Não tem como você viver numa sociedade sem as relações. Falamos de método, vamos falar de técnica de pesquisa da antropologia, que serve também para o direito. Eu estou sempre apontando aqui para vocês a possibilidade de utilizar esses instrumentos quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês. A observação. Quando eu dava metodologia científica, eu passava um trabalho para os meus alunos com essa técnica, era muito interessante. A observação é uma técnica de coleta em que o pesquisador, a pesquisadora, se vale dos sentidos para a obtenção dos dados. Ou seja, ou você fica escutando, ou você fica vendo, certo? Seus sentidos. Não é tão de intuição, né? Porque aí fica muito subjetivo a intuição. Mas aquilo que você vai observando e vai, neste caso, anotando. Essa observação pode ser sistemática, quando você planeja observar o fenômeno por um longo período de tempo. Pode ser feita pela pesquisadora ou pelo pesquisador, ou, não é, eu posso contratar pessoas para fazer isso, certo? Nesse processo de observação. E também tem, né, a chamada observação participante. Mas eu vou falar dessa observação sistemática, porque esse foi um trabalho que eu passei para os alunos aqui do curso de Direito, já tem um tempo, né? Eu trabalhava com a disciplina Metodologia e não Filosofia, era a minha disciplina anterior, e aí cada aluna escolheu um local para observar. Aí colocava os elementos para observar. Você tem que colocar, né? Você não pode observar, ficar só observando sem anotar nada. Um dos esquemas é o elemento observado não pode saber que está sendo observado, porque senão você muda o cenário. Teve gente que observou restaurante, faixa de pedestre, observou o próprio local de trabalho. Teve um aluno que observou, dentro da sala de aula, na aula de metodologia, quantas pessoas saíam da aula, quanto tempo essas pessoas demoravam, né, fora da sala de aula, e se essas pessoas se eram mais mulheres ou mais homens. Então, ela montou um questionário e saiu observando, para depois dizer, ó,
depois de observadas 6 aulas de metodologia científica, né, nós tivemos a quantidade de pessoas X, né, que saíram. Essas pessoas saíram, não é, e ficaram lá fora por mais ou menos 10 minutos. E quem mais saiu da aula foram as mulheres. Não é? Então, isso só pôde ser definido depois dessa técnica de observação. E ninguém sabia que o aluno estava observando. Ele estava fazendo uma pesquisa com essa técnica. Então, ele disse, olha, em 6 aulas ou 10, eu consigo ter uma generalização sobre tal fenômeno. E ele, claro, observou diretamente. Aí teve gente que observou faixa de pedestre, todo dia ia para a faixa de pedestre em determinado horário observar o comportamento das pessoas. Teve gente que observou as pessoas comendo em restaurante. Foi interessante, né, a observação, porque ali, a partir daquela observação, se pôde ter um retrato. Claro, esses retratos, eles podem modificar ao longo do tempo, mas naquele momento representava aquilo que a pessoa estava, né, descrevendo. Tem a observação participante, quando o pesquisador ou a pesquisadora deve ter disponibilidade de permanência no campo por muito tempo, o suficiente para a perfeita compreensão da cultura em estudo. E aqui, o antropólogo ou antropóloga, o vídeo que eu passei para vocês na aula passada, a antropóloga dizia, olha, não tem como, você tem que passar lá muito tempo. Então, deve ser um arguto observador, objetivo e desprovido de qualquer sentimento etnocêntrico que possa levá-lo a uma observação deformada dos fenômenos. Seu instrumento de trabalho é o diário de campo, utilizado para o registro dos seus dados, complementados com fichas, onde os assuntos devem ser relacionados criteriosamente. Pode-se usar gravação, filmes, fotografias, você pode usar uma série de coisas. Mas, para poder chegar a uma conclusão, certo? De uma instituição ou não é uma comunidade observada, é preciso que, não é, a pessoa ela tenha convivido ali. É diferente do outro método. A observação, eu posso ir, por exemplo, todo dia para a faixa de pedestre, de 11 horas da manhã. Todo dia eu posso ir. Neste caso aqui, neste tipo aqui de observação, aqui eu preciso conviver no lugar. Então, se eu quisesse entender mais aquela comunidade de Lagoa Comprida, que eu disse para vocês que é uma comunidade de negros, que faz esse reizado, eu teria que morar lá com eles e passar um bom tempo observando o cotidiano deles, para saber, por exemplo, se realmente eles chamam a polícia de força. Eu disse para vocês que eu vi só, né, numa festa lá, mas eu não sei se isso é a verdade. Tem também a técnica de entrevista. Não sei se vocês já fizeram algum trabalho entrevistando, né? Trata-se do contato direto, face a face, entre o pesquisador e o entrevistado, a fim de que o primeiro obtenha informações úteis para o seu trabalho. A entrevista pode ser dirigida. O que é uma entrevista dirigida? Você monta as perguntas, certo? E aí você faz o roteiro. Ou você não leva nada, que é a chamada não dirigida, e aí começa a bater um papo. Tudo que rolar, rolou. Claro, né, que é mais complexo analisar essa entrevista não dirigida ou entrevista livre, né, porque aí vão rolar assuntos que não estão previstos dentro da ótica da pesquisa. Tem também a do formulário, isso é muito comum, né, de vez em quando a gente tem formulários para responder, não é verdade? Formulários aqui na internet, quando a gente termina uma compra e tem um formulário para ser preenchido, ou quando você vai para um hotel, está lá na cabeceira um formulário, ou alguém que faz pergunta para você na rua. Então, a técnica de coleta, semelhante ao questionário, trata-se do levantamento de dados através de uma série organizada de perguntas escritas, cujas respostas deverão ser dadas pelo entrevistado. No formulário, o pesquisador aplica o instrumento de pesquisa, ou seja, faz e preenche o rol de perguntas. No questionário, o entrevistado é quem preenche o instrumento de investigação. Perceberam aí que há uma diferença, né, entre formulário e questionário. Formulário, o pesquisador pergunta e anota, questionário, ele é livre.
no caso dos hotéis, no caso dessas entrevistas não, dessas pesquisas que a gente responde, quando a gente faz alguma compra na internet, que vem uma pesquisa para a gente responder, aí isso não é um questionário. A antropologia, né, que é por excelência a ciência do ser e da cultura, apresenta dupla dimensão, teoria e prática. Os especialistas na antropologia teórica, que se dedicavam à investigação pura, buscam todo o conhecimento possível que leve à melhor compreensão da humanidade. De posse desses conhecimentos, tornam-se capazes de desenvolver atividades práticas, aplicando suas experiências junto a grupos simples, ágrafos, quase sempre sujeitos a influências externas que possam provocar mudanças. Trabalham também em benefício da sociedade organizada, esperando contribuir para o bem-estar dos grupos humanos, em geral, das pessoas em particular. Então, basicamente, a antropologia é isto. Ou seja, a antropologia é este lugar que vai definir o que é o ser humano, os seus atos, o seu comportamento, o seu fazer, especialmente, quando a gente trata, por exemplo, do ambiente que é feito. Né? A arte, por exemplo, é um elemento que a antropologia ela se dedica a entender. Entender por quê? Porque a arte ela é fruto da experiência, da sensibilidade, ela é fruto do fazer humano. Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí o contexto da antropologia, o que é a antropologia. Depois eu vou falar desta relação mais específica da antropologia com o direito. Tem um vídeo para vocês, neste caso, assistirem esse vídeo, não vai ser aqui dentro da aula, certo? Mas eu vou deixar o link para que vocês possam assistir esse vídeo. É um vídeo que fala, como eu falei para vocês, da relação da antropologia com os primeiros seres humanos e a transformação, ou, como fala a própria ciência, a evolução desses seres humanos.